Meus irmãos, abra a sua Bíblia. Eu quero meditar com vocês um pouquinho hoje a respeito eu vou dizer de uma palavra que o Senhor Jesus ainda teve misericórdia de mim agora de tarde, bem tardezinha, que hoje na verdade quem iria ministrar não era eu, era o pastor Weber, mas pastor Weber? Mas aí Deus foi misericordioso com nós dois. Atos capítulo 1, versículo de número 14. Eu quero ler esse versículo, mas eu quero usar apenas uma palavra. Nós refletir um pouquinho sobre essa palavra. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Só esse versículo mesmo, Alden, só o 14. Essa palavra, a gente precisa aplicá-la em nossa vida e fazer valer. Fazer valer. Que é perseverança. Perseverança. Percebam que nos versículos anteriores, Jesus ele tinha dado uma ordem imperativa aos discípulos, dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém. Naqueles dias, o clima não estava muito bom. Jesus disse: permaneça aí. Mas não basta só permanecer. Aí você percebe no versículo 14 que o texto diz: todos estes perseveravam unânimes em oração e súplica. Em oração e súplica. A perseverança, ela é fundamental na nossa caminhada cristã. Em todos os aspectos. Seja aquele pensamento de que eu vou apenas para o céu, mas eu não quero me envolver. Seja aquele que tem chamado e entende o chamado, mas ele logo percebe que uma série de dificuldades vai surgir na sua caminhada. A perseverança na vida da mulher, do homem, no seu dia a dia, nas suas dificuldades pessoais. A perseverança, ela é fundamental no processo. Se eu quero galgar êxito em alguma área da vida, eu preciso, no mínimo, perseverar. Mas eu não posso perseverar apenas por perseverar, eu preciso ter foco. E eu preciso fazer aquilo que é necessário para que essa perseverança, de fato, seja respondida à altura com resultado. Os discípulos, eles aprenderam com Jesus a chave para obter as vitórias que eles iriam precisar. Porque quando Jesus ele convida os discípulos para seguir na caminhada da fé, Jesus, na sua pedagogia infalível, ele ensina na prática. Jesus ensina os discípulos a orar. Você vê exemplos de Jesus orando. E os discípulos observavam isso. Um certo dia Jesus colocou os discípulos no barquinho e mandou eles para dentro do mar e subiu ao monte para orar. Os discípulos sabiam que Jesus estava falando com o Pai. Quando Jesus agora se ascende aos céus, que dá esta ordem a eles para que eles permanecessem em Jerusalém,
porque tinha algo que precisaria acontecer e só iria acontecer se eles perseverassem, que era a descida do Espírito Santo. Todos eles seriam revestidos e haveria ali, como a gente percebe em Atos 2, a manifestação do Espírito de Deus na vida deles e daqueles que estavam no cenáculo. Mas eles foram para o cenáculo e não ficaram ali, às vezes, conversando ou jogando conversa fora ou falando sobre coisas que não edificavam. Eles foram para oração. A perseverança, ela terá eficácia se nós alimentarmos ela com a oração e a súplica. Eu não posso apenas perseverar, eu preciso orar. Eu preciso me derramar diante do Senhor. Agora, a oração que eu vou fazer no processo da perseverança não é qualquer oração. Até porque quando eu oro, eu preciso entender e ter a convicção de que minha oração, ela está sendo respondida ou pelo menos ouvida por Deus. Então, essa oração, ela precisa de ser direcionada não apenas pelos meus desejos, pela vontade de vencer alguma coisa ou algum obstáculo que sobrepôs a minha caminhada. Eu preciso munir a perseverança com oração direcionada pelo Espírito Santo. Agora, para que essa oração seja direcionada pelo Espírito Santo, eu preciso então me adequar à vontade do próprio Espírito. Eu preciso andar de acordo à vontade do Espírito de Deus. E é interessante que para eu andar de acordo à vontade do Espírito de Deus, eu preciso abrir mão dos meus próprios desejos. Perceba que os discípulos, eles abriram mão de tudo que eles estavam fazendo antes do chamado. Pedro e os seus irmãos, Pedro e os seus amigos estavam pescando, uns pescando, outros consertando redes. Tinha aquele que estava cobrando imposto. Mas quando Jesus chama eles abrem mão de tudo aquilo para atender a um chamado. A um chamado. Então, a primeira coisa que eu preciso botar na minha cabeça, eu tenho um chamado. Agora, qual é o chamado que eu tenho? Deus me chamou para desenvolver alguma atividade no seu reino. Eu não digo igreja. Eu estou dizendo reino. Deus me chamou para desenvolver uma atividade, mas qual é a atividade que Deus lhe chamou? Você já descobriu essa atividade? Você já descobriu esse desejo pelo ministério, esse desejo de desenvolver alguma coisa no reino? Porque tudo está alienado a um propósito. Os discípulos sabiam que eles foram chamados para dar continuidade ao ministério de Cristo. Aquilo que Cristo fez os 3 anos e meio, quando estavam juntos, agora Jesus prepara eles durante esses 3 anos e meio, e quando Jesus se ascende aos céus, a responsabilidade recai sobre eles, para que eles pudessem avançar nessa caminhada, e melhor ainda, na divulgação do Evangelho. Logo, para que eles pudessem divulgar o Evangelho, anunciar as boas novas, fazer aquilo que Cristo outrora fazia, que era curar os enfermos, expulsar os espíritos malignos, trazer uma palavra de paz ao coração daqueles que os ouvia. Então eles precisavam ser revestidos do Espírito de Deus, para que quando eles pregassem, anunciassem a palavra de Deus,
ela também surtiria o efeito que outrora surtiu quando Jesus falou. Eles sabiam disso, por isso eles foram para o cenáculo, esconderam ali, ficaram ali e começaram a orar. Por algum tempo eles oraram, até que o Espírito de Deus desceu sobre a casa. E todos eles foram impactados pela presença do Espírito. Todos eles receberam a manifestação do Espírito em vossas vidas. As pessoas que estavam por perto perceberam o mover do Espírito na casa. Mas isso só aconteceu porque eles perseveraram na palavra. O que eu estou querendo dizer com isso? Antes que eles perseverassem, Jesus proferiu a palavra. Eu estou tentando mostrar para você que você precisa se apegar à palavra. Mas que palavra? A palavra que é ministrada, a palavra que veio ao coração do líder da igreja, inspirada por Deus para a sua vida. Você precisa perseverar nisso para que haja de fato a manifestação do Espírito de Deus na sua vida. Agora não se esqueça, essa perseverança ela precisa ser alimentada pela oração. Se não houver oração, não vai ter eficácia. Pode ter a profecia que for, a palavra que for na sua vida, mas se você não tiver oração para alimentar a perseverança, você não chega a lugar nenhum. Quantas pessoas que já receberam palavras proféticas, palavras vindo de Deus ao coração da pessoa, Deus falando algo forte, Deus ministrando algo tremendo na vida dessa pessoa, ela acredita no momento, mas logo ela não consegue perseverar, porque ela não ora, porque ela não entra para o processo da súplica, das lágrimas, diante de Deus. Isso aconteceu com os discípulos. Eles precisaram perseverar, só que eles sabiam o propósito. Eles não estavam ali de forma aleatória, não, eles tinham um propósito. Qual era o propósito? Alcançar a promessa que Cristo tinha feito. A perseverança ela é fundamental em todas as áreas da nossa vida, como eu disse no início. Se você quer fazer uma faculdade, persevere no propósito daquela faculdade. Se você quer comprar um imóvel, persevere no propósito de adquirir aquele imóvel. Se você quer outra e outra coisa, persevere no propósito. Porque se não perseverar, não vai acontecer. É necessário essa perseverança. Agora, claro, que você precisa estabelecer um propósito. Você precisa eleger prioridades. Porque se os discípulos não tivessem elegido prioridade para ir ao cenáculo, orar, suplicar, a tendência ali era eles ter caído fora. Porque os boatos que aconteciam naqueles dias em Jerusalém não eram boatos bons. Mas eles tinham um propósito, então eles elegeram prioridade. Qual é a prioridade? Para estabelecer o propósito e a perseverança alimentar esse propósito através da oração. É importante que a gente compreenda essas coisas na nossa caminhada cristã. Qual é o propósito seu como crente? Ah, pastor, meu propósito é só ir para o céu. Tem alguns que brincam, eu quero chegar lá, nem que seja segurando na barra da calça de alguém, eu só quero pular para o lado de dentro. Se eu entrar rolando lá de dentro e a porta fechada, está ótimo. Não seja medíocre. Não seja medíocre. No céu vai haver galardão. Nesse sentido, você tem que ser ousado. Mas não fazer por sua
própria vontade, mas buscar de Deus, saber qual é o propósito que Ele tem para você nessa terra, para que você execute o propósito, que além da salvação, você será galardoado. Então não tem que querer só ir para o céu, eu tenho que ser ousado às vezes, eu preciso sonhar. Porque no céu, em outras palavras, o que é galardão na prática nossa aqui hoje? Nada mais é do que um pagamento daquilo que você fez. É a recompensa. Só que essa recompensa, antes de eu e você receber ela, ela vai ser o quê? Testada. Se foi feita, se aquilo que eu realizei foi com o coração, para a obra de Deus, pensando no crescimento do reino, ou se aquilo que fiz foi para a minha própria vanglória, para dizer, eu consigo fazer, se eu não tiver, ninguém faz. Mas eu não posso ser apenas um crente. Eu preciso ser um crente ativo, que tem propósito, que tem alvos, que tem objetivos. Pastor, o meu propósito na igreja é ser uma pessoa de oração. Eu só quero orar. A minha missão na igreja é orar. Orar pelas pessoas, orar para Jesus batizar, orar para Jesus salvar, orar para Jesus curar. O meu propósito é esse, o meu ministério é esse. Glória a Deus por isso. Você já tem um propósito. Você já tem um objetivo na sua vida, na sua caminhada cristã. Pastor, eu não consigo fazer outra coisa senão orar. Pois então ore direcionado pelas vontades do Espírito. Ore direcionado pela vontade do Espírito. Também não posso orar de forma aleatória. Não, o Senhor vai falar. Não, você precisa ser direcionado agora. Como é que eu faço uma boa oração? Porque o que é oração? Nada mais é do que diálogo. Oração é diálogo. E eu vou dialogar com quem? Com Deus. Mas para eu dialogar com Deus, para ser um assunto bom, ter intimidade, eu preciso de quê? De conhecê-lo. E eu conheço a Deus como? Por meio da sua palavra. Então, se eu busco conhecer a palavra de Deus, a minha oração será uma oração diferente. É por isso que Jesus, lá, coloca aí dentro para nós, lá no capítulo 6 de Mateus, qual é o versículo que ele ensina o Pai Nosso? Versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. Olha só. Santificado seja o teu nome. Próximo. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Ok, mas peraí. A oração é... Mas veja o sentido da oração. Primeiro, Pai nosso que está no céu. Então tem que saber onde é que ele está. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. João 17. Agora, quando chega no versículo de número 10, venha o teu reino. Todo reino tem um rei. Todo reino tem um rei. Agora veja o texto. Seja feita a tua vontade. Ou seja, a vontade de quem? Do rei, que governa o reino. E eu estou inserido no reino. Aí ele diz assim: e faça a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Ou seja, com essa oração que Jesus está me ensinando, pastor Josivan, ele está dizendo o seguinte: se você entender o segredo dessa oração, traduzindo em miúdos, quando você pede para o reino dele vir, significa que eu estou abrindo mão de tudo que sou, tudo que penso, tudo que quero, e vou me adequar à vontade desse reino, e vou fazer aquilo que o rei que está no céu me ordena aqui na terra. É basicamente isso. Então, mas essa oração,
Então a oração que vou fazer, ela não faz baseado naquilo que quero, mas naquilo que precisa. A oração que vou fazer, ela tem que ser feita não para atender o meu desejo, mas a vontade dele. Estão compreendendo o que ele está dizendo? A perseverança ela tem que estar fundamentada na oração e na súplica, mas ela também precisa, a oração e a súplica, ela só terá eficácia para segurar a perseverança se eu estiver de acordo à vontade desse reino. Não tenho que pensar, eu vou orar porque eu quero que Deus faça isto. Não, peraí, calma aí. Deus quer que isso seja feito? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer ou perguntar é se Deus quer. É se Deus quer. Se eu compreendo isso, a minha oração ela vai ter um efeito extraordinário no mundo espiritual. A grande questão é que nós estamos fazendo orações para satisfazer o nosso próprio desejo. Pastor, eu não tenho que ter desejo? Tem, você pode ter desejo. O seu desejo precisa estar ligado à vontade do Espírito. Isso é tão sério para a gente analisar, que quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, não só apenas como Salvador, mas como Senhor da minha vida, significa dizer que eu não tenho mais vontade própria. A minha vontade própria já não existe. Lembra do exemplo de Jesus, quando Paulo traz a revelação aos irmãos de Filipos, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 a seguir, que Jesus ele tem 2 esvaziamentos, um como Deus, ele sai, tira os seus atributos, e outro como homem. No capítulo 17 de João, ele diz, eu vim para fazer a vontade de quem? Do meu Pai. Eu não faço vontade de outro, senão a vontade do meu Pai. E deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, se nós entendermos a vontade do reino, e aceitar a vontade do reino na nossa vida, a maioria dos nossos problemas deixarão de existir. A maioria dos tropeços que a gente dá vai deixar de acontecer, porque eu estou indo de acordo à vontade desse reino, estou cumprindo a vontade desse reino, que é liderada por um rei. Os discípulos compreenderam isso. E aí, quando você vai estudar a biografia dos discípulos, você vai perceber que todos eles morreram de uma morte muito complicada. Não só os discípulos, mas os profetas. Decapitados, pendurado em cruz, sentido contrário do que foi o de Cristo, jogado em fornalhas, tachos de azeite quente, perseguidos, maltratados. Mas eles aceitaram isso por quê? Porque eles compreenderam e aceitaram a vontade desse reino. E o que importava para eles era cumprir essa vontade. Com isso eu quero dizer para você o seguinte: nesse processo da perseverança para buscar aquilo que queremos ou o propósito que é estabelecido, quando você compreende a vontade de Deus através do Espírito, iluminando a nossa mente por meio da sua palavra, nós não vamos importar com o sofrimento, porque nós temos um propósito. Para atingir o propósito, para alcançar o propósito, para mim não vai importar o tamanho do sofrimento, não importa. Isso aconteceu na vida dos discípulos. Com isso eu quero dizer para você o seguinte: você não tem que ficar lamentando, você não tem que ficar choramingando pelos cantos da parede, porque isso não deu certo, porque aquilo não deu certo, tal. Não, nós não temos que ter esse tipo de postura. Nós precisamos nos agarrar àquele texto, pastor Jackson Mendes, aquele texto de Romanos, capítulo 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles... Cadê o versículo? Romanos 8, 36. 11, 36. Qual para nós aí, doutor Denis? Eu preciso
É 8. O Romário confundiu o texto. É o capítulo 8, 21? 28. Coloca aí, doutor Denis. E sabemos que todas as coisas... Isso aqui é muito difícil aceitar, isso aqui. Muito difícil, às vezes. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, se eu aceitar isso dentro de mim, eu vou me livrar de muita coisa. Agora, presta atenção. Todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí, eu preciso ter aceitado em meu coração de que eu faço parte desse reino e que tudo o que acontecerá dali para frente será para o benefício da ação divina na minha vida. E nem sempre a ação divina que vem na minha vida para me moldar vem sem dor. Geralmente vem com dores, para trabalhar o meu caráter espiritual. Trabalhar o meu caráter espiritual. Então, se eu coloco na minha cabeça que todas as coisas... Primeiro, eu preciso me colocar à disposição desse reino, para que o rei desse reino governe a minha vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a partir dali eu já creio que tudo que acontecer será para o bem, por mais que aquilo que aconteça naquele momento cause dor, mas é para o bem. Por mais que aquilo que acontece naquele momento gere dor, mas é para o bem. Para o bem. Então, quando eu compreendo isso, eu não vou me desesperar para tentar cercar o leite que está sendo derramado, para tentar segurar. Não, eu não preciso disso. Não preciso disso. Por quê? Porque a minha vida está no governo de Cristo. E se aquilo aconteceu, foi porque Ele permitiu. De alguma forma, aquilo que aconteceu está trabalhando a minha vida para o meu próprio aperfeiçoamento. Eu disse há um tempo atrás, e vou dizer de novo, disse isso em Gurupi, vou dizer para vocês aqui. Quando nós colocamos Cristo como nosso guia, quando nós colocamos Cristo como aquele que fala por nós, nós não precisamos mais abrir a nossa boca para situações. Não precisa. Porque até o momento ele é o quê? Advogado. Ele é advogado. Então ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Esses grandes empresários, eles têm advogado por conta para resolver todos os seus problemas. Ele não precisa ficar falando, porque tem alguém que fala por ele. No nosso caso, no contexto espiritual, nós temos um Cristo que é poderoso, que é Deus, que quer cuidar da nossa vida, quer gerenciar a nossa vida em todas as áreas. Ele quer falar por nós. Claro que quando a gente coloca Cristo como Senhor da nossa vida, nós agora vamos esconder atrás desse Cristo, e quem vai aparecer é Cristo. Como é que Cristo aparece? Através das nossas ações, das nossas atitudes. Cristo aparece através das nossas atitudes. Quando eu coloco Cristo para ser em mim aquele que governa, aquele que dá as diretrizes, aquele que abre o caminho, aquele que fala por mim, as minhas ações vão testemunhando
da ação desse Cristo em minha vida. Os discípulos entenderam isso, eles perseveraram, foram cheios do Espírito Santo. Pedro precisou de ser tratado, mesmo andando com Cristo 3 anos e meio, Pedro ainda trazia na sua cintura uma espada. Pedro era afoito, até que Jesus chama ele, conversa com Pedro, alinha com ele as coisas, ele compreende. Pedro se tornou um líder por excelência nessa obra missionária que estava no processo de expansão. Imagina, o camarada anda com Jesus 3 anos e meio, do nada ele arranca da espada e chega no pescoço do outro. O outro desvia, arranca só a orelha. Só que Pedro tinha uma qualidade. Quando Jesus estava lá, em João 21, quando Jesus estava lá na beira, que eles olham e não conseguem reconhecer, aí João diz, é o mestre. O que Pedro faz? É o primeiro a pular na água e vai nadando até o encontro de Jesus. Quando Jesus está vindo de madrugada, o vento assoprando e batendo contra a embarcação, eles olham e vê aquele vulto, todo mundo pensa, é um fantasma. Jesus disse, não, sou eu. Aí Pedro diz, se é o Senhor, então autoriza que eu vá até o Senhor. Então venha. Pedro fala o quê? Sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Pedro tinha as suas dificuldades, mas Pedro era ousado, corajoso. Tinha os problemas, tinha, mas era corajoso. Seja ousado no propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Persevere no propósito que Deus já colocou no seu coração. Se Deus colocou algo no seu coração e você tem convicção que isso é de Deus, persevere, vá em frente, avance. Não importa para o vento se está batendo muito forte, se está entrando água no seu barquinho, não importa. Se você tem convicção, vá em frente, siga em frente, persevere. Nem que lá no final você tenha que morrer decapitado, mas vá, cumpra o propósito, porque isso aconteceu com os discípulos, é um exemplo para nós hoje, no século 21, a nossa fé. Vamos perseverar pela nossa fé. Judas 3, ele fala, perseverai pela a fé que foi dada aos santos. Persevere, avance, vá em frente, não pare por nada. Às vezes a gente para a nossa fé por coisas tão banais, coisas tão pequenas, coisas tão sem significado, sem sentido. A gente está parando a nossa fé, está parando a nossa caminhada de fé. Não, você não deve se comportar assim. Você precisa avançar. Qual é o propósito que você tem? Deus colocou o que no seu coração? Tem convicção que isso é de Deus? Tem certeza que é de Deus? Deus já testificou no seu coração que é isso que Ele tem para a sua vida? Então vá em frente. Vá em frente. Todos os heróis da fé sofreram duras dificuldades para cumprir o propósito. Todos eles, sem exceção, todos eles. Isso é um exemplo para nós. Eu não posso desanimar. Eu preciso avançar, caminhar para frente, alcançar o alvo estabelecido. Para finalizar, qual é o alvo que você estabeleceu para a sua vida pessoal nesse ano 2024? Sua vida pessoal, profissional, qual é o alvo que você estabeleceu? É isso mesmo que você quer? Já teve uma conversinha com Jesus? Ele já testificou no seu coração, através do Espírito Santo, que é isso que Ele tem para você em 2024? Já conversou já com o Espírito Santo? Já bateu aquele papo de madrugada? Só você e Deus? Já conversou? Ele já testificou no seu coração que é isso que Ele tem para você em 2024? Se é isso, se prepare para usufruir, porque vai acontecer. O nosso grande problema é que a gente fica pensando nas possibilidades, pastor Heber. Como Deus vai fazer isso? Nas possibilidades.
Eu tenho que fazer isso e aquilo, mas como é que isso vai acontecer? Como que Deus vai realizar isso? Eu não vejo possibilidades. Sim, meu querido, você está servindo a um Deus que trabalha não na possibilidade, Ele trabalha nas impossibilidades. Ele não trabalha na possibilidade quem trabalha é a gente. Na possibilidade é a gente que trabalha. Agora, se o seu propósito já atingiu o nível da impossibilidade, então entrega para Jesus e vai dormir tranquilo. Vai acontecer. Ele só vai colocar as peças no lugar para você alcançar a vitória que Ele tem reservado para a sua vida. Tudo o que você precisa já está resolvido. Já falei isso para vocês algumas vezes aqui na igreja. Tudo o que você precisa, em todas as áreas da sua vida, já está resolvido. Está tudo resolvido. Tudo, Romário, tudo resolvido. A questão é, como acessar essas coisas? Efésios 1:3, é um texto lindo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que isso significa para nós na prática? O que isso significa na prática? Eu gosto muito de ligar esse texto, Osés, a Salmo 139, quando o Senhor ainda nos conheceu, quando éramos informe, nem forma nós tínhamos, o Senhor já nos conhecia, já sabia do que precisaríamos, da nossa vida, da nossa caminhada, onde passaríamos, o que sofreríamos, Deus já sabia de tudo. Por causa disso, na cruz do Calvário, Jesus conquista tudo, não apenas a salvação, conquistou tudo. Está tudo resolvido. Tudo resolvido ao seu favor, já está tudo resolvido. O Senhor, vou dizer uma coisa aqui muito forte e não tenha isso como heresia, mas já está construído. Você não tem que pedir para o Senhor construir, você não tem que pedir para o Senhor fazer, já está feito, já está pronto, Ele já fez tudo, tudo. Salmo 139 diz que Ele conheceu a nós quando ainda éramos informes, e além disso, escreveu todos os nossos dias na sua agenda. Já está na agenda de Deus tudo que você precisa viver nessa terra. Agora presta atenção, para você viver tudo que está escrito por Deus ao seu respeito, você precisa pedir: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Eu estou enquadrado dentro desse reino, então eu vou viver exatamente aquilo que o rei escreveu para que eu pudesse viver. O problema nosso é que nós queremos viver a nossa vida, fazer do nosso jeito, conquistar aquilo que queremos. Não é assim que funciona na vida de um crente fiel. Você não vive o que você quer viver, você vive aquilo que Cristo planejou para você. Vou dizer de novo, você não vive aquilo que você quer viver, você vive aquilo que Cristo planejou para você viver. Se você compreende essas coisas, você vai deixar de chorar, de mimimi, de coisinha, você vai viver o que Deus tem para você. Persevere naquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Deixa de chorumingar, deixa de coisinha, deixa de de ha, deixa dessas coisas. Viva o que Deus tem para você viver. Não tente viver o que você quer viver, viva o que Deus tem para você. Porque uma coisa é certa, se você entender isso e aceitar e começar a viver o que Cristo tem para você, a sua vida será diferente. Você vai estar enquadrado em Isaías capítulo 1, verso 15, se não me falha a memória. Você vai chegar ao ponto de comer o melhor dessa terra. Você não vai passar por tantas privações quanto passa agora.
E se você chegar a passar por privações, você passa com muita alegria, porque o pouco é muito na vida daquele que vive em Cristo. Porque o fato de viver aquilo que Cristo escreveu para mim, não significa que vou andar de Ferrari nova, vou ter fazendas, vou ter aviões. Não! O fato de viver aquilo que Deus tem para mim, é a alegria que brotará no meu ser. Viva o que Deus tem para você. Não tente viver aquilo que você quer viver, mas viva aquilo que Deus quer que você viva. É só isso. Persevere no propósito. Persevere no propósito. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Coloca, agora eu vou virar pregador. Coloca o dedo de profeta aí bem no nariz aí desse irmão que está do seu lado. Olha dentro da boguela do olho dele e diz assim: persevere no propósito. Persevere. Persevere no propósito. Não vacile. Não deixe para depois. Não procrastine. Simplesmente persevere. Avance. Daqui uns dias você vai começar a contar testemunhos do que Deus está fazendo na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua empresa, em tudo que você tem. Deus vai fazer milagres. Deus me deu uma direção. Deus me deu uma direção. E eu estou me adequando a essa direção para passar para vocês. Nós vamos ser muito abençoados em 2024. Nós vamos viver algo novo em 2024. E eu vou dizer para vocês aqui em cima o que eu disse esses dias atrás. Vai começar por aqui. Porque se não começar pelo altar não funciona. Vai começar por aqui. Vocês vão começar a viver algo novo da parte de Deus. E vai estender à igreja. Você que está embaixo será alcançado, porque a bênção ela passa pelo altar e chega até você. Você vai ser alcançado pelas bênçãos de Deus. Deus vai mover tudo que precisa mover. Deus vai desligar o que precisa ser desligado. Deus vai ligar aquilo que precisa ser ligado. Mas você vai viver aquilo que Ele tem para você. Se prepare, organize. Existe um texto em Isaías capítulo 54, se não me falha a memória, que ele diz: olha, canta alegremente, ó estéril, tu que não deste luz a filhos. O versículo 12 diz: alarga as tuas estacas, estenda as suas cortinas, porque a bênção que Deus vai derramar sobre a sua vida vai precisar de celeiros novos, vai precisar de expandir aquilo que você já tem. A sua tenda vai precisar de ser expandida para comportar aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Deus vai fazer. Se prepare. Mais uma vez, olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele assim: se você vê algo diferente acontecendo, não se espante. Já estou vivendo algo novo da parte de Deus na minha vida. É assim que vai acontecer, no nome santo de Jesus Cristo. Quem crê, diga amém. Fica de pé, vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Senhor Jesus, glorificamos o Teu nome neste momento. Querido Mestre, rogamos a Ti a Tua bênção sobre esta palavra. Que o Senhor possa fazer cumprir, ó Deus, essa palavra na vida de muitas pessoas, assim como o Senhor fez cumprir na vida do diácono Leonardo. Que muitos outros possam vir aqui à frente para testemunhar, para falar daquilo que o Senhor irá fazer, que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor tem coisas novas para esta igreja. Eu sei que o Senhor tem algo novo para o seu povo. Que o Senhor possa fazê-los entender e compreender essas verdades. Andar, ó Deus, perseguindo o objetivo, o alvo, perseverando, ó Deus, na Tua palavra, orando e suplicando, porque o Senhor irá fazer coisas grandes no meio do seu povo.
Abençoe a tua igreja, Pai. Abençoe os meus irmãos. Cada um deles tem um propósito, tem um chamado. Cada um deles tem um sonho. Que o Senhor possa fazer acontecer milagres, ó Deus. Tem uns que têm sonho de comprar casa, de comprar carro. Outros têm sonho, ó Deus, apenas de ter uma saúde de volta. Que o Senhor possa fazer, ó Deus, milagres na vida da sua igreja, suprindo a necessidade de cada um na sua individualidade. Pai, nós oramos e ministramos a tua bênção sobre a vida do teu povo. Assim nós oramos, como também te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.